Atos 2, 42 e 43, o texto sagrado diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diga amém. Agora repense o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Agora diga comigo, você que está aqui no templo e você que está em casa, diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo e me faz entender que eu posso ser um grande instrumento de milagres, no teu nome, amém. No século XVIII, um grande pregador chamado Charles Spurgeon, hoje conhecido como o príncipe dos pregadores, pregando em Chicago, Spurgeon disse, ou Spurgeon: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que entregar-se nas suas mãos sem reservas. Naquela pregação de Spurgeon estava um jovem que quem o descreve diz que ele era baixinho, bochechudo, rechonchudo, morava na zona rural. Ele se levantou do final do auditório, veio em direção ao altar, interrompeu o pregador no finalzinho da ministração e disse: eu quero ser esse homem que o Senhor falou. Spurgeon orou por aquele jovem, Dwight Lyman Moody era o nome dele, que se tornou o maior pregador do mundo naquele século e um dos maiores de toda a história. Moody ganhou para Jesus mais de 1 milhão de almas, numa época que não havia televisão, não havia rádio, não havia internet, não havia rede social. Ele conseguiu impactar a igreja do seu tempo. Estamos num tempo que temos tudo isto, e eu vou repetir o que eu estou falando toda terça-feira. Todos concordam, acreditam que Deus está treinando a igreja para um grande avivamento espiritual. Você concorda com isso, irmão Josué? Claro. Só faço sempre a ressalva que eu estou fazendo toda terça, e alguém pode me achar pessimista. Esse avivamento pode não vir no formato que nós estamos mentalizando. Deus está levantando pregadores, Deus está levantando ministros, Deus está despertando as famílias. O sacerdócio doméstico está sendo levantado. Eu estou usando uma expressão sacerdócio doméstico para me referir à liderança espiritual na família, à ministração na família, à integração, à oração. Tudo isso está em evidência nesse tempo
que nós estamos vivenciando. Eu comecei a falar há algumas semanas atrás, não sei exatamente quantas, com base nesse texto, sobre as características de uma igreja que não vai apenas viver, vai protagonizar, vai liderar, vai maestrar, vai causar um grande avivamento espiritual. É uma igreja que persevera. Repito, perseverar é permanecer naquilo que recebemos desde o princípio. Não abrir mão das verdades espirituais e das doutrinas fundamentais da nossa fé. Por isso que eu chamei as duas primeiras ministrações desse texto de posicionamento radical. É a decisão de não arredar daquilo que recebeu. É a decisão de não negociar a sua fé. E aí começamos a falar sobre 4 fundamentos que deram sustentação à igreja primitiva: obediência à doutrina dos apóstolos, comunhão, partir o pão, vida de oração e prática do temor. 5. É óbvio que eles só praticavam a comunhão porque obedeciam à doutrina. Quando eles obedeciam à doutrina e colocavam a comunhão em exercício, não dá para ter comunhão e te ver tendo falta de algo e não partilhar contigo aquilo que eu tenho. Então o partir do pão entrava em evidência como consequência da comunhão. Dentro disto tudo é uma igreja que está ligada pela vida e propósito de oração. E dentro desse cenário há um sentimento de temor. E por causa de tudo isso, sinais e maravilhas eram operados. E aí eu vou repetir o que eu disse aqui algumas terças anteriores, e que responde inclusive uma pergunta minha também. Porque eu me perguntei muitas vezes: onde estão os milagres? Eles não acontecem mais? Deus não mudou. Se você me disser que não há mais milagres por falta de fé, eu não vou concordar, porque há fé em nós para milagres. Se você me disser que não há milagres porque a igreja não ora, desculpa, se você não ora, assume tua responsabilidade. Mas tem gente que ora, irmão, e ora com força. Eu conheço gente, não é apenas um, que entra no quarto quinta-feira para orar e sai domingo. Eu conheço gente que tem um propósito com Deus de pelo menos uma vez por mês ajoelhar meia-noite e só levanta dos joelhos na outra meia-noite. Eu estou falando de um camarada ficar 24 horas prostrado em oração. Então não me diz que é falta de oração, porque se alguém não ora, e eu entendo que nem todos oram, mas há quem busque ao Senhor de maneira profunda e intensa. Então, se não é porque Deus mudou, visto que Ele não muda, se não é por falta de fé, porque nós cremos, se não é falta de oração, visto que embora alguns não orem, outros oram, porque os milagres se ausentaram. Perseveravam na obediência, na doutrina, na comunhão, no partir do pão
nas orações, e em cada alma havia temor. Só então muitos milagres e prodígios se faziam. Eu creio e eu oro, mas se eu não perseverar na obediência à doutrina, na comunhão com meu irmão, no partir do pão, nas orações e na experiência do temor, os milagres não acontecem. Com isso você percebe que não é apenas, ou o milagre não é apenas resultado da fé, é resultado de uma fé obediente. Nós estamos falando sobre a doutrina dos apóstolos, e eu já falei algumas semanas sobre isso, e na semana passada comecei a falar aqui sobre a cilada da desobediência, a tentação que nós sofremos de não perseverar na doutrina, de desobedecê-la, inová-la, dar a ela uma nova roupagem. E somos obviamente tentados a isto o tempo inteiro, só que precisamos entender que a Bíblia Sagrada não é um livro a ser reformulado. Eu queria que pelo menos um dissesse amém. A Bíblia não é um livro a ser reformulado. O Papa disse alguns meses atrás que a Bíblia é um livro ultrapassado e que ela precisa ser revisada. Ultrapassada é a cabeça esclerosada dele. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para corrigir e para redarguir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado e aperfeiçoado para toda boa obra. Todas as vezes que nós caímos na cilada da desobediência, quebramos a perna. Meu pai foi ovelha de um pastor batista em São Paulo, tradicionalíssimo, militar. E um dia ele conta que alguém chegou para aquele pastor e disse assim: pastor, quando uma ovelha quebra a perna, o que o pastor tem que fazer? O pastor olhou e disse assim: se for rebelde, quebra outra. Era um militar, era um... Na verdade, nós precisamos entender que quando nós decidimos caminhar na via inversa da obediência, a perna da ovelha vai ser quebrada, você vai se machucar. E na semana passada eu disse aqui que a cilada da desobediência nos escraviza, nos torna escravos das situações. Segundo, eu disse, a cilada da desobediência nos faz perder o hálito da presença de Deus. Deus não habita em casa suja, Deus não habita em ambiente sujo. Eu lembro de uma irmã que o funcionário do IBGE, que faz o censo, o funcionário do IBGE chegou na casa dela para fazer o levantamento de dados da família, e quando abriu a porta, que o camarada viu assim o vendaval, foi na época que o Katrina tinha feito aquela violência em New Orleans, nos Estados Unidos. Ela contou que quando o funcionário do IBGE pisou no batente da porta, ele parou e fez assim: Katrina passou aqui? E não entrou. Fez o levantamento de dados em pé na porta.
que ninguém habita em ambiente bagunçado, sujo. Quando nós caminhamos pela cilada da desobediência, incorremos no risco de perdermos a presença de Deus e, como Sansão, nem percebermos que a perdemos. Eu disse semana passada que a cilada da desobediência nos torna rejeitados pelo Senhor. A cilada da desobediência pode nos consumir pelo fogo do altar de Deus, o mesmo fogo que purifica, o mesmo fogo que sinaliza a aceitação do sacrifício. É o fogo que pode queimar e matar quem o acendeu. E eu disse aqui semana passada que quem caminha pela cilada da desobediência se torna um opositor da expansão do reino. Nós não podemos estar na lista daqueles que impedem o reino de Deus de continuar expandindo, que embarga a vida dos outros, que atrapalha a expansão da pregação. Nós não podemos estar na lista daqueles que atrapalham o crescimento da obra de Deus. Nós vamos concluir esse raciocínio hoje, para darmos sequência à compreensão do segredo da igreja primitiva. Eu gosto deles. Eu gosto da igreja primitiva. Admiro demais, eles não tinham templo para congregar. Suas propriedades foram confiscadas pelo Estado, porque eles não negaram o nome de Deus e não aceitaram adorar o imperador como se ele fosse Deus. Eles foram mortos ao fio da espada, jogados na arena para serem devorados pelos leões, soltos em pantanais e perseguidos por lobos famintos. Não tinham rádio nem televisão, e em 60 anos evangelizaram o mundo. Essa igreja, a igreja dessa geração, tem que bater continência para a igreja dos Atos dos Apóstolos. A fé que eles professavam era muito mais do que fé para operar milagres. Era fé para morrer por Cristo. A compreensão de fé que eles tinham é diferente da nossa. Porque na igreja da nossa geração, fé é superação. Para eles, fé era morrer. Na igreja da nossa geração, fé é poder para adquirir, poder de aquisição. Na igreja primitiva, fé era a disposição de perder, mas não negar o nome de Jesus. Era diferente. Então eles têm muito a nos ensinar. Vamos aprender com eles. Vamos aprender, dando sequência, que a cilada da desobediência nos coloca como filhos da desobediência. Ser filho da desobediência é mais do que ser desobediente. É ter no seu DNA a natureza, o gene da rebeldia, o gene da rebelião. Em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 2, o apóstolo Paulo faz uma relação de atos, pecados, atitudes rebeldes, e ele diz assim:
noutro tempo vós andáveis assim, segundo o curso deste mundo, levado pela onda, empurrado pelo sistema, de acordo com o príncipe das potestades do ar, que continua operando sobre os filhos da desobediência. O que o apóstolo está dizendo é que antigamente, diga comigo, antigamente, diz assim, hoje não. Antigamente, nós andávamos com a multidão, tipo assim, vai por onde estiver indo mais gente, no curso desse mundo, na onda do sistema, lembrando que quem anda assim está caminhando segundo o poder do príncipe das potestades do ar, que opera sobre os filhos da desobediência. E é interessante que quando Paulo diz andáveis segundo o curso deste mundo, eu tenho que me lembrar de Romanos 12:2, quando ele diz, e não vos conformeis a este mundo, ou não vos adequeis, não vos torneis conformes, não vos torneis aceitáveis, não deixe a forma do mundo moldar você. O que Paulo está dizendo é, aquilo que para o mundo é legal, para você não serve. Aquilo que no mundo é normal, para você não pode se tornar normal. Mas por que isso, pastor? João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim, disse Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, então, por que eu não posso andar segundo o curso deste mundo? Porque nós não somos do mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. E quem caminha pela cilada da desobediência é levado segundo o curso do mundo, conforme o poder do príncipe das potestades do ar, que opera, que monitora, que conduz, que operaciona os filhos da desobediência. Agora diga comigo, não sou eu. Então, quando caminhamos pela cilada da desobediência, somos arrolados na lista dos filhos da desobediência. Romanos capítulo 5, versículo 19, Paulo diz assim, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Paulo está fazendo um paralelo. Se você congrega aqui, se você já me ouviu pregando 15 vezes, pelo menos, você sabe que eu gosto demais da epístola aos Romanos. E no capítulo 5, Paulo faz um paralelo entre a lei e a graça e entre Adão e Cristo. Eu disse isso umas semanas dessas atrás. No paralelo entre a lei e a graça, ele revela que ninguém poderia ser salvo pela lei, porque a salvação pela lei dependia da capacidade do homem em cumpri-la. E nenhum homem poderia cumprir a lei em sua totalidade. Depois ele faz um paralelo entre Adão e Cristo e mostra que exatamente onde Adão pecou, Cristo prevaleceu. Por isso que ele diz no versículo 19, se pela desobediência de um, Adão,
os homens foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um, Cristo, todos aqueles que nele creem podem ser feitos justos. Aleluia! Então, Jesus estava no mundo, cumprindo o mandamento de Deus, o mandamento do Pai, para que nós fôssemos livres do peso da lei e pela graça pudéssemos ser salvos, e assim libertos do poder da paternidade, da desobediência. Somos filhos de Deus e não filhos da desobediência. É por esta razão que Jesus diz assim: eu não vim descartar a lei, eu vim cumpri-la. Cumprir ali é esgotar, zerar. Ao contrário do que alguns pensam, a lei não se resumia aos 10 mandamentos do decálogo da lei moral. Aliás, nem a lei moral se resumia aos 10. A lei é um destaque, é um pilar. A lei mosaica era composta de 613 mandamentos. 258 mandamentos positivos. 258 era o número de membros do corpo, de acordo com a medicina legal da época. O que era mandamento positivo? Aquilo que era obrigatório cumprir. E 365 mandamentos negativos, aquilo que era definitivamente proibido fazer. 365 relacionados aos dias do ano. Quando Jesus diz eu vim esgotar a lei, eu vim cumpri-la, ele está dizendo eu vou executar os 613 mandamentos. Por quê? Porque a dispensação da graça só poderia ser instaurada quando a dispensação da lei fosse cumprida, e a dispensação da lei só poderia ser cumprida se alguém obedecesse os 613 mandamentos. Questão de justiça, isso é princípio da justiça divina. E entre os 613 mandamentos estava um que ninguém da descendência de Adão poderia cumprir: sem derramamento de sangue inocente não pode haver remissão. Por isso que ele vem inocente, imaculado, justo, santo, oferece-se a si mesmo no Calvário. Quando o sangue inocente do Cordeiro imaculado de Deus é derramado no Calvário, o inferno é silenciado, a justiça de Deus é satisfeita, atendida, contemplada. É por isso que Jesus usa a frase mais poderosa da Bíblia: está consumado. Está cumprido, está esgotado, está resolvido, está feito, está pago, não há mais pendência. Eu vou repetir: você não é filho da desobediência, você foi feito filho, filha de Deus. Mas quem decide caminhar pela cilada da desobediência se torna filho da desobediência, dando sequência. Quem caminha pela cilada da desobediência provoca, aclama a ira de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que você vê na Bíblia a expressão ira de Deus, não compara com a tua ira. Se eu, quando fico irado, imagina Deus. Não, faz esse paralelo. A ira humana é possessiva, vingativa e impulsiva. A ira humana é possessiva,
vingativa e impulsiva. A ira de Deus é a reação da sua santidade aos pecados da humanidade. A ira de Deus é a reação da sua santidade aos pecados da humanidade. E Deus não se ira e sai de maneira impulsiva, possessiva e vingativa, dando tapa em todo mundo. Preste atenção nisso. Deus não perde o controle emocional, Deus não se estressa, Deus não fica nervoso. Eu estou tão nervoso que eu estou com vontade de morder meus dedos. Não, Deus não padece disso. Em Apocalipse capítulo 4, quando a Bíblia diz que o seu trono está em cima de um mar de vidro, presta atenção. Naum diz assim: quando ele se ira, os montes se aplainam, as rochas se derretem, os caminhos se fecham. Quando ele se abre, ele faz das nuvens estrada para os seus pés. Quando ele se ira, ele faz da terra lugar onde ele descansa os seus pés. Mas o seu trono está num mar de vidro. Como é que a rocha dissolve, a montanha aplaina, as árvores derretem, os cedros se abrem, a terra vira tapete, mas o lugar onde está o seu trono não trinca? É vidro. Por que não trinca? Porque quando Deus se ira, Ele não se descontrola, a sua santidade reage e a sua justiça requer que a balança da sua perfeição seja posta para julgar o ato. Deus estava irado com os amorreus, com os cananeus, com os jebuseus, com os heteus. Estava tão irado que ele disse assim: Abraão, eu vou dar a terra desses povos todos para você e para a tua descendência. A terra dos jebuseus, a terra dos heteus, a terra dos amorreus, a terra dos cananeus, eu vou dar a você e a sua descendência, porque a iniquidade desse povo tem me afrontado. Abraão diz: aleluia, glória a Deus, então toda a terra será minha. Aí Jeová diz: mas aguarda. Aguarda o quê? Aguarda até que a medida da iniquidade se complete. Ou seja, eu estou irado, já tomei uma decisão, vou executar, mas espera o tempo estabelecido pela minha justiça. Qual é o tempo? O tempo que eles vão encher a medida para não caber recurso. Porque enquanto comportar recurso, argumentação, Jeová não se manifesta, para que o diabo não diga assim: você não foi tolerante, não cumpriu a medida. Então Jeová deixa a medida se completar. Quando ela se completa, não cabe mais argumentação, ele vai lá e executa. Salmo de número 78, desde o versículo 10 até lá o versículo 40, 45, Davi está falando disso. Ele começa a falar de tudo que Deus fez por Israel. Tirou vocês do Egito, enviou pragas sobre o Egito, os egípcios morreram e vocês não. Tinha rã na casa de todo mundo, menos na de vocês. O Senhor vos tirou do Egito, abriu o mar vermelho e vocês passaram a pés enxutos. No deserto, ele mandou maná, mandou codornizes, tirou água da rocha, e vocês ainda assim o afrontaram. E vocês chegaram a dizer: pode porventura Deus mandar mesa no deserto para alimentar essa multidão? Aquilo era uma forma de desafiar a capacidade de Deus, de afrontar a Deus. E ainda assim, diz o Salmo 78, Ele vos colocou na terra que vos prometeu. Ai, que faz, Surihei Manjura Nagahai. Mas ainda assim vocês estão afrontando a Deus e acendendo a sua ira. É isso que Davi diz no Salmo 78. Então, o Senhor está abençoando você,
é o que Davi diz no Salmo 78. Está te fazendo prosperar, está abrindo os caminhos para você. Colocou mesa no deserto, Ele te deu maná, Ele mandou codornizes. Você já leu sobre o milagre das codornizes no deserto? Você já leu? É extraordinário. Era um período migratório, quando aquelas codornizes saem da região oriental, atravessam o Mediterrâneo para o lado ocidental. Elas fazem um voo contínuo, até porque não tem onde pousar no meio do caminho, é sobre o oceano. É um voo contínuo de 36 horas. Os estudiosos dizem que quando elas chegam do outro lado do Mediterrâneo, elas caem na praia e ficam até 12 horas inertes, paralisadas pelo cansaço, pelo esgotamento. Elas não se movem por até 12 horas. Só que naquele dia elas voaram quase 600 quilômetros mais, quase 600 quilômetros além, para cair no arraial onde os hebreus estavam. Como é que elas conseguiram fazer um voo de 600 quilômetros mais, se normalmente elas caem na praia sem força? O texto diz: o Senhor enviou um vento oriental. Elas estão voando sobre o Mediterrâneo e Jeová está: vou tornar o voo de vocês mais leve, que é para vocês conseguirem ir mais longe. Vocês vão voar 600 quilômetros mais. Por quê? Porque lá no deserto do Sinai há um povo, meu povo, a quem eu quero dar de comer e provar a minha fidelidade. Mas ainda assim eles continuam desobedientes, afrontando a Deus, desafiando a Deus. Aí o salmista diz: a ira do Senhor se levantou contra vocês, porque Ele fez tudo para provar a vocês o seu cuidado, e ainda assim vocês teimam em afrontá-lo. Sabe, tua criança não vai se irar contra seu filho, viu? Vigia. Vigia. Jones diz que eu só dei surra em Jones. Eu acho, surra não, que aquilo não foi surra, foi, Jones? 3 vezes. Mas ele dizia que antes de eu bater eu dava uma pregação: meu filho, você vai apanhar por isso e por isso. Na primeira vez eu dei uma cintada. Uma, isso é surra? Se comparasse que eu tomei de palmatória, irmão, isso é lanche. Na segunda vez eu dei 2 cintadas. Mas primeiro eu fazia a pregação. Na terceira vez eu dei 3 cintadas. Na quarta vez eu disse: a partir de hoje você não vai apanhar mais. Mas quando eu disser não, é não. E quando eu disser sim, é sim. E quando você estiver fazendo algo que eu não gosto no meio da pregação, eu vou fazer isso aqui, ó. Meu código entre eu e ele, que eu não vou repetir para vocês, é meu código entre eu e ele. E você vai saber que eu vi e não aprovei. Fechou? Fechou. Eu tenho 46 anos, não conta para ninguém. Mas se eu estiver pregando e meu pai não aprovar algo que eu disse, se eu falar alguma coisa no ambiente de família, se eu fizer alguma coisa e ele não gostar, eu sei que ele não gostou. Meu pai encolhe a testa. Quando ele faz 3 quebra-molas na testa, eu sei que alguma coisa está fora do lugar. Presta atenção nisso. Se você não percebe quando Deus não aprova algo que você faz, sua relação com o Pai está comprometida. Existe um código entre Deus e você. Existe um código entre Deus e você. E incrivelmente, na maioria dos casos, esse código não se repete. A maneira como Deus me comunica
não é exatamente a mesma maneira como ele te comunica. Existe um código da intimidade de Deus contigo, que você sabe quando você faz algo que ele não aprovou. No teu íntimo há um sinalzinho do pai dizendo assim: filhão, filhona, errou aqui. E você sabe, porque ele te avisa e te chama a conversar. Então, em nome de Jesus, se Deus avisou, te chamou a conversar, te confrontou, te sinalizou, te repreendeu, e você continua insistindo, o que você quer? Sabe o que meu pai fazia? Puxava o cinto, ia enrolando e dizendo assim: eu só vou lhe bater porque você... E aí fazia a lista. Gente, você vai esperar Deus te jogar no canto da parede para te dar uma saculejada? Volta logo para a posição. Aponta o dedo para a pessoa que estiver lá distante, porque só que se estiver do seu lado é a sua esposa, seu filho, dá um toque nele e fala com ele assim: não espera Deus te sacudir. E vamos terminar? Quem caminha pela cilada da desobediência provoca a ira de Deus. Quem caminha pela cilada da desobediência atrai para si a maldição. Estou lendo. Quem caminha pela cilada da desobediência atrai para si a maldição. Daqui, eu vou voltar a pregar sobre isso aqui. Eu preguei já uma vez sobre rompendo com as maldições. Porque as pessoas que acreditam na doutrina da bênção e da maldição hereditária entendem o seguinte: se meu pai foi um bêbado, é porque o meu avô foi um cachaceiro, e é porque o meu bisavô era um plantador de cana. Consequentemente, eu também serei. A Bíblia não respalda isso. A Bíblia não respalda isso. Eu já disse para os irmãos de uma irmã que me procurou uma vez, e ela disse assim: pastor, larguei meu marido. Mas por quê, irmã? Não tem como consertar, não tem como ajeitar, sentar, pede perdão, perdoa, vamos lá. Não, pastor, é maldição hereditária. Me explica. Estava bem em voga o assunto, estava bem assim aflorado, né? Por quê, irmão? Não entendi. Ah, pastor, minha mãe era, minha tia também era, a minha outra tia era também, a minha irmã mais velha é, e a irmã mais nova está se tornando. Ela estava falando de um histórico de mulheres na família dela que abandonavam os maridos para viverem na prostituição. Então ela estava justificando a decisão dela. Ela iria caminhar pela mesma via, porque era maldição hereditária. E ela fez um negócio que eu gosto muito. Ela colocou o dedo debaixo do meu queixo, e eu amo quando fazem isso. E a Bíblia diz o que, irmã? Diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Está na Bíblia. Sua irmã, senta aqui. Senta aqui, porque se eu for por essa via, eu estou torado na emenda. Vou prestar para nada. Como assim, pastor? Irmã, minha bisavó paterna, minha bisavó paterna era índia, foi presa e amarrada para amansar. E enquanto amansava,
invocava os caboclos da mata, os demônios, para amaldiçoar o homem, meu bisavô, que quando estava caçando na mata, viu quando a índia passou, pegou no laço e levou para casa. Casou com ela no laço. Por que vocês estão rindo? Eu não entendi. Estão de máscara e está pensando que eu não estou vendo. Aí eu disse para ela: esse bisavô meu que pegou a índia no laço era bruxo. Esse camarada tinha um patuá tão diabólico que eu não vou nem dizer para vocês como ele morreu. Aí eu disse para a irmã: se esse negócio da maldição hereditária vai alcançar até a terceira e quarta geração, primeira meu bisavô, segunda meu avô, terceira meu pai, a quarta eu. Estou empacado. Só vai escapar meu filho. E daí em diante, o resto está tudo perdido. Ela disse: e agora, pastor? Se agora que a senhora não leu o versículo todo, e talvez por conveniência, visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, que me rejeitam, que me detestam. Significa dizer que no meio desse percurso, se o estandarte da presença de Deus foi estabelecido, se a presença de Deus foi manifestada, alguém se rendeu ao Senhor, alguém o recebeu, alguém o aceita, alguém o reconhece, alguém se submete a Ele, Ele coloca o pé na porta e diz para Satanás: parou, acabou. Você só pode operar tão continuamente, geracionalmente, naqueles que me aborrecem. Mas há alguém aqui que se transformou em poste, em luzeiro, em lâmpada, em astro, e a minha glória vai resplandecer. Aí lá na frente, o Senhor diz assim: eu amo e visito para abençoar até 1000 gerações daqueles que me obedecem. A maldição na sua vida iria até a terceira e quarta geração. A bênção de Deus na sua vida irá até 1000 gerações da tua existência. Vai pelo caminho da obediência. Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 27 e 28. Moisés, orientando o povo de Israel, diz o seguinte para eles: a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que vos hoje ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Versículo 32: tende pois cuidado de fazer todos os estatutos e os juízos que hoje eu vos ordeno, eu vos proponho. Presta atenção, obedece, 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 obedece. O poder da desobediência, o poder da maldição, a operação de Satanás não vai tragar a sua alma se você se render a perseverar na sã doutrina. Vou obedecer, vou caminhar, e se eu bater a cabeça, vou corrigir a tontura e vou consertar o caminho, mas caminharei em obediência para que a maldição não se propague. Você entendeu? Diga amém. Quem caminha pela cilada da desobediência traz sobre si a maldição de Deus. Quem caminha pela cilada da desobediência traz sobre si o castigo.
Presta atenção. Deus castiga. Eu tinha um medo dessa frase. Quando eu era menino, que alguém dizia assim: ó, Deus castiga, viu? Eu ficava apavorado. Mas o fato é que Deus castiga. E quando Ele castiga um filho, é sinal de amor. Quando Ele castiga um ímpio, é sinal do seu juízo. Mas se você caminha, faz, vive, esculamba, e Deus não diz nada, não faz nada, está tudo legal, pode seguir em frente, tenha medo. Tenha medo. Se você está vivendo de qualquer jeito e não dá nada, tenha medo. Pode ser que Deus já tenha lhe largado de mão. Que teologia é essa, pastor? Eu já falei aqui terça-feira passada. A Bíblia é muito clara quando ela diz que tem gente que Ele solta a trava de mão e deixa aí. Você não quer viver desse jeito? Vá. Olha Eclesiastes 11:9. Vive segundo o desejo do teu coração, anda pela vista dos teus olhos e pelo desejo de tua alma. Sabes, porém, de uma coisa: por tudo, um dia Deus te chamará para juízo. Olha Romanos capítulo número 1. Por isto mesmo Deus os entregou às paixões infames. Olha o Salmo 73. Por esta causa eu entendi que o justo, que o ímpio prospera para a sua própria destruição. Todas as vezes que Deus te chamar para uma chacoalhada, pode agradecer a Ele, porque Ele te ama. Está salvando você. Sabe aquele dia que você vem para o culto, ou nem veio, ficou em casa, mas a palavra entra, e que entra rasgando, e você diz assim: fulano já foi dizer para o pastor a língua. Já foi contar. Foi não. O coitado do pastor está falando e não sabe nem o que está acontecendo, mas o Espírito Santo está fazendo a palavra fluir para ir ao encontro do seu coração e não deixar você se perder, e não deixar você se destrambelhar. Mas o Senhor castiga. Quem decide caminhar pela via da desobediência sofrerá o castigo. Isaías capítulo 42. Já vamos terminar. Diga amém. Aí, todo mundo torcendo para terminar logo. Isaías capítulo 42, versículo 24 e 25 diz assim: quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 2 e o versículo de número 3, o escritor diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos se negligenciarmos a salvação que recebemos? O que o escritor está dizendo é: se eu e você não levarmos a sério a graça da salvação concedida, sofreremos a justa retribuição. E eu vou concluir dizendo: quem opta por caminhar pela cilada da desobediência perde o favor de Deus. Por isso que a ordem é: volta, se reposiciona,
Tem um texto de 1 Samuel que quando eu li eu tomei um choque. Capítulo 2, lá por volta do versículo 28, 29, 30, o Senhor diz a Samuel assim: eu havia jurado por mim mesmo que estabeleceria Eli e a sua casa como sacerdócio perpétuo na minha presença. Olha só, eu havia jurado que o estabeleceria como sacerdócio perpétuo, ele e sua descendência. Mas agora, digo eu, longe de mim tal coisa, porque eu amarei aos que me amarem, e os que me desprezarem serão desprezados por mim. Tem gente pensando que Deus é amante de novela mexicana. Ele é soberano, Ele é Deus. Ele levanta reis e derriba reis, Ele constrói e destrói, Ele dá vida e saca, toma, tira. Seu favor está derramado, disponibilizado para aqueles que nele esperam. Ele escolheu Saul para reinar sobre Israel no capítulo 9 de 1 Samuel, e depois rejeitou no capítulo 13. Mas ora, Deus não sabia que Saul ia fazer besteira 4 capítulos depois? Sabia. Para que escolheu? É o seu princípio de justiça. Romanos 1, 18 e 19. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: você não me deu chance. Ninguém vai chegar diante dele e dizer assim: o Senhor não me deu oportunidade de me reparar, o Senhor não me deu oportunidade de me recuperar. Ninguém, porque a todos Ele franqueou, disponibilizou a oportunidade da graça. Isso é um princípio de justiça, da justiça divina. Quantas vezes Judas foi avisado? Assim como Pedro. Pedro tem uns comportamentos estranhos de vez em quando, e você vai perceber que Pedro anda na linha de risco de se perder. Pedro caminha no limite, ao ponto de um dia Jesus dizer assim: Pedro, Satanás pediu ao Pai para vos peneirar como trigo. Era com todos, mas eu roguei ao Pai por ti. Por que Satanás pediu a todos, mas Jesus roga por Pedro? Pedro está na linha limite. Eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Qual é o problema de Judas então? Pedro errava, recebia repreensão, e Judas, ato contínuo. É só ler o texto. Tudo que caía na bolsa, ele roubava. É ato contínuo. Judas tem um caráter ruim, e o ato contínuo deixa de ser pecado e ganha caráter de iniquidade. Porque o que é iniquidade? É o pecado que se institucionaliza, é o pecado que se estabelece e se transforma em estilo de vida. Todas as vezes que você pisar fora da faixa, Jeová vai lhe sinalizar: volta, cai aos seus pés, prostra-te diante dele,
faz o pacto de seguir em frente no caminho da obediência. Mas quando Deus vai te sinalizando e você continua, vira ato contínuo, estilo de vida, o favor de Deus é removido. Tem alguém aí? Jeremias capítulo 18, a gente encerra. Jeremias capítulo de número 18, versículo de número 7. O texto sagrado mostra para nós, começa com a alegoria, a parábola da casa do oleiro, do vaso que se quebra. Aí no versículo 7, o Senhor diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O Senhor está dizendo: a minha sentença não é irrevogável. Quando aquele a quem eu direcionei a minha sentença se curvar, também eu usarei de misericórdia. Mas no momento que eu falar de uma grande nação ou reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria. Assim como eu revogo a sentença, eu também revogo a promessa. O nome disso? Soberania. O nome disso é soberania. A sentença é minha, então eu posso revogar. A promessa é minha, eu também posso revogar. Soberania. Então, em nome de Jesus, que a sentença seja anulada, que a sepultura seja fechada, que a praga seja cessada, que a maldição seja interrompida, que a misericórdia do Senhor nos alcance, que o bem, a benevolência, as bênçãos do Senhor venham sobre aqueles que nele esperam, que a armadilha da desobediência não nos flagre, que o assalpão da rebeldia não nos aprisione, que a cova da destruição não seja nosso lugar. Por quê? Porque eu já dei ordem aos anjos a teu respeito, para te sustentarem em tuas mãos, a fim de que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Olha que lindo. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Livramento é para quem ama a Deus. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e o poluei num alto retiro, no lugar elevado, no lugar seguro. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, lhe glorificarei e lhe mostrarei a minha salvação. Só quem pode aplaude, dá glória. Quem está em casa louva, magnifica, tributa, enaltece o nome daquele que livra, daquele que guarda.